Boa noite. Meu nome é Sandro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o aborto. Mas, primeiro, que tal nós fazermos uma prece para iniciar a minha palestra? Agora, eleva os pensamentos. Vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, por mais uma oportunidade nesse ano desse evento do Jovem Espírita. Muito obrigado, Senhor, por nós podermos fazer palestras, por nós podermos trazer esse conteúdo magnífico que a doutrina nos passa para todo o nosso público. Agradecemos a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e a todas essas pessoas que conhecem, eu sou conhecida dessas pessoas que estão assistindo. Muito obrigado, Senhor, e por favor, abençoa a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Bom, para minha palestra, eu trouxe alguns slides, então já estão aqui os slides. Deixa eu só aceitar aqui que a reunião está sendo gravada. Primeiramente, aqui esse primeiro slide reconta aqui, meu nome é Sandro, muito prazer, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o aborto. Eu sei que o aborto é um tema pesado para muita gente. Muitas pessoas já até passaram por essa situação ou são sensíveis sem ter muito contato com isso. Mas, na minha palestra, eu pretendo trazer apenas os conteúdos do que é o aborto em si, sem julgar as pessoas que já o fizeram. Então, se você não quiser assistir, tudo bem. Mas, sem mais delongas, que tal começarmos? É importante citar que essa palestra é da iniciativa do Mês do Jovem Espírita, que pega os jovens que querem participar e têm idade para isso e dispõe vários temas para eles fazerem suas próprias palestras e apresentarem. Então, se você acha que você tem talento para apresentar, tem talento para falar em público, você gosta disso, e se ano que vem você tiver idade para isso, a iniciativa do Mês do Jovem Espírita vai estar aberta, te esperando. Mas vamos começar. Sandro, eu não sei o que é, mas por favor, poderiam me dizer o que é o aborto em si? Bom, o aborto é privação do nascimento, retirando o feto da barriga da mãe antes da hora, o que o mata. Mas o aborto tem dois tipos de aborto, né? Ele pode ser espontâneo, que daí não é intencional e pode acontecer devido a problemas na gestação, ou intencional, por vontade da mãe ou de outras pessoas. Nesse caso, o feto é morto intencionalmente, que daí é quando o feto é retirado da barriga da mãe antes da hora. Uma outra informação bem interessante sobre o aborto é que o aborto ele pode ser precoce quando ocorre antes da 13ª semana da gravidez ou tardio entre a 13ª semana e a 22ª semana da gravidez. Mas que tal agora a gente ver um pouquinho sobre qual que é a visão espírita sobre o aborto? Porque eu já falei que é o aborto, então vamos ver o que o espiritismo traz sobre isso para nós. Para essa parte, eu me baseei em 3 livros. E o primeiro deles é Vida e Sexo, de Chico Xavier. Para esse livro eu trouxe apenas uma questão, e os outros livros eu trouxe mais, mas então como que vai ser a nossa dinâmica aqui nessa palestra? Eu vou ler a questão, eu vou ler a resposta que o Espírito deu, e eu vou falar o que eu compreendi anteriormente de eu apresentar essa palestra, para vocês também conseguirem formar a sua própria opinião. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, aqui a gente já entra numa questão bem importante, que vai tocar bastante no tema do aborto. Qual que é o objetivo da gente encarnar e encarnar repetidamente, em milhares de encarnações em diferentes lugares e modos? Mais para frente eu vou falar sobre esses lugares e modos e também o tempo em que a gente encarna. Mas qual que é o objetivo dessa nossa encarnação? Aqui os espíritos eles explicam que a gente encarna buscando melhorar as coisas que a gente ainda não é muito bom. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto. Eu sou muito orgulhoso. Se me derem muitos bens materiais, rapidamente eu vou ficar materialista e vou esquecer de toda a minha missão na Terra. Então, eu às vezes vou encarnar como uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais humilde,
E assim, esse meu orgulho, ele vai ser, de certa forma, diminuído ou até exaurido de mim. Então, assim eu vou ter melhorado um lado meu. Outras coisas também poderemos vir aqui para melhorar, como, por exemplo, eu ter o hábito de mentir ou coisas assim. Mas é basicamente isso que os espíritos definem como o propósito da encarnação. Vamos para o segundo livro, que é A Elegação segundo o Espiritismo, de Dora Encontre, nas páginas 45 a 65. Então, continuando aqui, qual que é a visão espírita sobre o aborto? Se tirar a própria vida é se contrapor às leis divinas, ou seja, um crime, então quem dirá tirar a vida de outro, especialmente a quem você era responsável? Então, aqui tem uma afirmação bem séria, que é um tema de muito conflito quando se fala sobre o aborto. Tirar a própria vida é se contrapor às leis divinas, ou seja, um crime. Então, consequentemente, o aborto é um crime? Matar a criança ali, matar o feto, é um crime? Por que que isso seria um crime? Bom, primeiramente, guarde essa informação que mais pra frente eu vou explicar o porquê é um crime, e segundo a doutrina espírita, sim, a doutrina espírita traz como um crime. Mas só guarde esse pensamento. Se você se mata, você vai desencarnar de uma maneira muito ruim, porque você desencarnou antes do tempo previsto para o seu desencarne natural. Então, muitas coisas que você veio fazer aqui na Terra, você não vai ter feito. Ou seja, você vai ter encurtado muito mais aquela encarnação. Você não vai desencarnar bem, você pode passar muitos anos perdido lá do outro lado. Então, matar outra pessoa seria bom? Provavelmente não. Provavelmente não, não vai ser bom nem para você ou para aquela pessoa. Mas guarde esse pensamento que mais para frente eu vou esclarecê-lo melhor. Agora, vamos continuar. Agora eu vou tratar um pouquinho das desculpas devido a dificuldades que os pais podem ter, e por isso eles optam pelo aborto. Um problema muito apresentado que usam como justificativa do aborto é o financeiro. Porém, se Deus lhe envia um filho ou uma filha, de maneira que for, você deve aceitá-lo, pois Deus sabe que você está pronto ou pronta. Mesmo que não seja uma vida de luxos, é um resgate à humildade, e o sistema econômico não deve interromper um processo sagrado e divino. Não se deve controlar a natalidade pelos abortos, e sim pelos anticoncepcionais. Então, a mãe vai pensar, a mãe ou o pai ou outra pessoa, vão pensar, eu não vou ter condições de dar atenção para o meu filho. Eu não vou ter condições de bancar uma escola para o meu filho. Enfim, a educação que meu filho vai ter ou vai ser muito ruim ou não vai ser existente. Ou seja, a vida do meu filho não vai ser boa. Então, às vezes, vale mais a pena ele não ter essa vida, não ter essa encarnação, do que ele ter essa encarnação ruim. Porém, aqui a gente entra com dois fatores principais. Primeiro, tenha fé em Deus. Pode parecer um caminho espinhoso, pode parecer um caminho difícil, mas ter um filho, não importa em que condição seja, mesmo que seja na condição de estupro ou que não seja, mesmo que seja com dificuldades materiais ou que não tenha dificuldades materiais, mesmo assim, confie em Deus. Tenha esse filho, que já entra na segunda questão que eu ia falar agora. Por quê? Por que que eu vou confiar? Meu filho, ele vai vir e ele vai ter muitas dificuldades. Mas, às vezes, o seu filho, ele precisa ter essas dificuldades, ele precisa passar por essas dificuldades. E seu filho passando por essas dificuldades, talvez até te ajude em alguma questão, como a responsabilidade de pai e mãe. Talvez o seu filho, ele tenha vindo tanto para te ajudar como ajudar a si próprio. E você, a mesma coisa, se ajudar e ajudar a ele. O que vai só reforçar os seus laços. Enfim, mesmo que pareça um caminho espinhoso, mesmo que pareça uma encarnação que é melhor perder do que ter, se você vai ter um filho, se você vai ter uma filha, decidindo ou não que você iria ter, mesmo que isso tenha acontecido sem querer, mesmo que tenha acontecido por querer, tenha esse filho ou filha, tenha fé em Deus. E pode contar com seus amigos, porque os amigos de verdade sempre estarão lá para te ajudar. Porque Deus, a gente faz uma prece e a gente se conecta com Ele. Mas às vezes a gente precisa de alguém ali na nossa frente para conversar. Então saiba que você não está sozinho. E se você está passando por essa situação, ou você já passou,
pode contar com a ajuda de outras pessoas e de Deus. Mas então, agora que tal a gente ir para o nosso querido Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, capítulo 7. Capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. Questões 330 a 360. Eu sei que são 30 questões, daí a pessoa fica meio perdida. Mas se vocês quiserem conferir, eu vou passando questão por questão, que traz, assim, pontos importantes sobre o aborto aqui. Então, depois, se você quiser conferir, eu vou passar aqui logo em seguida. E agora, uma fala minha, que eu consegui compreender da minha leitura do Livro dos Espíritos. O espírito reencarnará do jeito, momento e lugar que mais necessitar para se esforçar e vencer suas dificuldades mais urgentes e menos urgentes. Sua encarnação é o meio de vencer suas dificuldades e seus problemas. Então, aqui a gente aborda também a primeira questão do primeiro livro que a gente acabou de abordar ali na visão espírita sobre o aborto, que é o porquê da encarnação. Mas eu não vou focar tanto nela porque a gente acabou de falar ela aí alguns minutinhos atrás. Então, eu vou focar numa questão que não ficou muito bem esclarecida por ela. O espírito, ele vai encarnar do jeito, momento, lugar que mais necessitar para se esforçar e vencer suas dificuldades? Como assim, Sandra? Eu não entendi muito bem. Então, vamos por partes. Jeito. O jeito que esse espírito ele vai encarnar. Se ele vai encarnar, como a gente chama, uma gíria popular, em berço de ouro, que significa que ele vai encarnar numa família rica, mas vai precisar trabalhar. Ele vai encarnar numa família bem pobre, vai ter que trabalhar desde criança. Tudo isso é o jeito que esse espírito vai encarnar. E esse jeito vai ser necessário dependendo do que ele precisar se esforçar para vencer suas dificuldades. Então, se ele tiver um orgulho muito forte, muita ganância, muita facilidade de se apegar às coisas materiais, às vezes ele vai encarnar do jeito numa família pobre, de um jeito pobre. Agora, falando um pouquinho mais do momento e lugar, porque minha fala fica meio restrita, excluindo esses dois. Esses dois a gente tem que falar juntos. Momento e lugar. O lugar vai depender cidade, país, estado, porque existem diferentes lugares. Existem países de terceiro, segundo e primeiro mundo, que vão ter muitas diferenças no meio de como esse espírito vai encarnar. Mas eu falei muito sobre as questões materiais, de dinheiro, de como que ele vai encarnar, se ele vai ser pobre ou rico, mas não são só essas questões. São as questões também da atenção que os pais vão poder dar. Que é o jeito que ele vai encarnar ali, também entra no jeito. Ele vai encarnar numa família que não vai dar muita atenção, ou que vai dar muita atenção. Às vezes ele vai encarnar num momento, nesse lugar, ele vai encarnar num país, que é o lugar, no momento em que os pais estão tendo que trabalhar muito mais. Então ele encarnou de um jeito, momento, lugar, num país que os pais estão tendo que trabalhar muito mais e não estão podendo dar muita atenção a ele durante toda a sua infância. Mas isso vai ajudá-lo a vencer certas dificuldades que ele tem. Por mais que seja, tipo, você pense uma criança sem receber atenção, quase nenhuma atenção durante toda a infância, não é legal, não é bom. Mas, mesmo assim, vai ajudar essa criança. E depois os pais, mais pra frente, quem sabe eles se lembrem dessa responsabilidade de pai e mãe, que eles não tiveram muito tempo de dar atenção ao seu filho, não exerceram muito essa responsabilidade de pai e mãe. E talvez eles retomem essa relação. Assim também ajudando os pais a vencerem suas próprias dificuldades. Mas agora que eu já falei aí sobre o que eu compreendi, que tal a gente ir para as questões? Isso aqui. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então aqui a gente traz de novo que o aborto, então, consequentemente, já que o primeiro dos direitos naturais do homem é o de viver, que especificando mais seria o da encarnação ali, se esse já é o primeiro direito, a gente não pode atentar contra ele. A gente tem meios de atentar, mas a gente não poderia, por isso é considerado um crime. Então aqui são os espíritos novamente trazendo só mais uma pequena parte do quebra-cabeça de por que o aborto poderia ser considerado um crime na visão espírita. Por que o aborto é considerado um crime. Então, os próprios espíritos respondem que é um crime comprometer a existência corporal de qualquer pessoa. E eu já vou falar aqui mais pra frente, talvez seja até a próxima questão, de quando o espírito começa a se ligar ao corpo. O que
consequentemente diz que, sim, matar o feto é tirar a vida corporal de um espírito, porque o espírito já está conectado ao feto. Já vou explicar um pouquinho sobre quando ele se conecta, mas ele já está conectado. Ou seja, é uma agressão ao primeiro direito natural de todos os homens. Aqui, exatamente essa questão. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, e cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, aqui uma questão importante para considerar o aborto crime ou não. Se a gente acabou de ver aqui nessa questão anterior que o aborto é um crime porque é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, é o de viver, então a gente teria que verificar se o feto já tem alguma vida. E para a gente considerar se ele tem alguma vida, seria considerar se o espírito já está ligado a ele. E sim, nessa questão aqui 344, os espíritos esclarecem que sim, o feto já tem o espírito conectado a ele. Não 100%, mas já está bem conectado nesse ponto do feto. Ele começa a se conectar no momento da concepção. O que é a concepção? É a corrida dos espermatozoides até o óvulo. O primeiro que toca ali no óvulo, o segundo, o milésimo de segundo em que ele toca o óvulo, é a concepção. Esse exato momento é o momento da concepção, é que o espírito se liga. É importante dizer que o espírito ele não se liga totalmente ao óvulo, ali na hora. Ele não se liga totalmente. Porém, ele vai se ligando ao longo do tempo. Durante a infância ainda ele vai se ligando, uma curiosidade bem legal aí. Mas ali no feto ele já está bem ligado, então ele já sente dores materiais, ele já consegue compreender algumas coisas quase nada, mas o espírito já está se conectando. Então, sim, ele tem vida. Então, se você mata ele, você vai contra o primeiro direito natural dos homens. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência anulada e que ele terá de recomeçar. Então, aqui a gente já estava falando aqui, já estava embarcando bastante nesse tema, por que o aborto é um crime, por que o aborto é considerado pelo espiritismo um crime, mas agora bora falar um pouquinho, pelo menos nessa questão aqui, o que acontece com o espírito, porque a gente fala muito da mãe, fala muito da consequência, quer dizer, consequência não, falou muito o que é considerado o aborto, mas não fala da consequência para o espírito. Quando o espírito ele é abortado, na maioria dos casos, infelizmente, ele persegue a mãe, ele persegue os indivíduos envolvidos, persegue o pai, persegue as pessoas envolvidas geralmente, porque o sentimento de rejeição é um negócio que ele não sustenta, ele não consegue se aguentar no sentimento de rejeição que ele sofreu da própria mãe e de outras pessoas. E tem raros casos que ele não persegue ninguém e depois de um tempo dele se recuperar, porque ele não sai totalmente de boas e só vai pro próximo corpo, ele tem um tempo para se recuperar, ele só encarna de novo. Mas muitas vezes ele vai realmente procurar a mãe, procurar o pai, procurar pessoas relacionadas para perseguir. Mal tendo se recuperado, já vai fazer isso. Depois de um longo tempo fazendo isso, notando que ele não deve mais fazer isso, ele provavelmente vai reencarnar quando ele estiver pronto. E agora, 358. Constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período da gestação? Tudo isso que eu falei do Livro dos Espíritos, a Educação segundo o Espiritismo, Vida e Sexo de Chico Xavier, tudo isso se resume na questão 358 do Livro dos Espíritos. Se você quiser gravar esse número aí, olha, 358 do Livro dos Espíritos, para depois procurar em casa. Essa questão resume tudo, assim, eu só expliquei anteriormente para a gente conseguir entender ela melhor, mas eu vou lê-la. Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Aqui é o ponto que se estabelece, finalmente. Completou o quebra-cabeça. Porque o Espiritismo considera que o aborto é um crime. Ele considera que o aborto é um crime porque, primeiramente, sempre que transgrides a lei de Deus, é um crime. Sempre que transgrides qualquer lei, é um crime. E a primeira lei, o primeiro direito natural dos homens é o de viver.
Logo, a gente acabou de ver uns slides atrás que o feto ele já tem vida. Então, se a gente mata o feto, a gente está transgredindo a lei de Deus, que é o primeiro direito natural dos homens, e o que já torna um crime. Mas, para complementar o porquê que seria um crime, o espírito ele não veio só por vir aqui, vou curtir. Não, ele sempre vem com algo para melhorar, para algo para lhe fortalecer, tanto em você quanto nele, ou às vezes só nele. Mas ele vem com essas missões e você corta tudo isso. Imagina o tempo que ele esperou para essa encarnação. Agora vocês vão poder se reunir novamente. Às vezes você já tem alguma briga de vida passada que agora vocês vão retomar laços fraternais. E você cortou tudo isso. Então, o sentimento de rejeição que ele vai sentir é muito grande e você cortou toda uma vida, todo um planejamento de uma vida quando você cometeu o aborto. Então, é considerado um crime pelo Espiritismo a partir dessas afirmações que eu acabei de propor aqui. Novamente, o que eu estou falando é o que os livros que eu acabei de ler trazem. São o que os espíritos falam. Não é minha opinião pessoal necessariamente. Mas agora, que tal a gente falar um pouquinho sobre a visão científica e legal sobre o aborto? Espera um pouco de slide. Qual a visão científica e legal sobre o aborto? Bom, aqui eu sei que está toda a informação reunida aqui, mas vamos aumentá-la aqui nos próximos slides. Aqui no Brasil, o aborto é permitido em casos de estupro, risco à vida da mãe ou anencefalina, que é o caso do bebê nascer com cérebro subdesenvolvido e crânio incompleto. Então, aqui no Brasil, diferente de outros países têm outras regras, outras leis, é apenas permitido em 3 casos o aborto, que seria risco à vida da mãe, ou seja, ameaça à mãe, estupro, que a mãe, ela tecnicamente ali, ela não teve muita escolha do ponto de vista científico ali, ela não teve muita escolha se ia ter o filho ou não, então ela pode cometer o aborto, isso tudo é aborto proposital. E a anencefalina, que representa o risco ao bebê. Agora, que tal a gente ver um pouquinho sobre o que a lei fala? Na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, o seguinte artigo foi publicado. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e segurança pessoal. Então a gente vê aqui que não é apenas o espiritismo, não é apenas a ciência, são as leis que nós, quando encarnados, delimitamos aqui. Tudo isso mostra que todo ser humano tem direito à vida e que o aborto ele não é certo. Mas, falando um pouquinho mais dos dados, um quarto das gestações termina em aborto espontâneo. Lembrando que espontâneo é diferente de proposital. O que dá 23 milhões de abortos por ano. Então, 23 milhões de mamães que perdem seu filho por aborto espontâneo. Que é uma estatística bem triste, mas é a realidade. E agora chegamos ao último slide de conteúdo aqui da minha palestra. Consequências na saúde. A gente falou muito do que acontece, mas do que acontece antes e durante. Mas e durante a gente só falou assim sobre o que acontece depois com o espírito. Mas o que acontece depois com as pessoas que estão encarnadas? As consequências são geralmente graves. Uma consequência física pode vir para a mãe, especialmente se não for feito o aborto com cuidado médico. Uma consequência mental pode vir tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para crianças ou outras. Esses outros são pessoas envolvidas. Uma consequência espiritual, mãe, pai, criança e outras. Agora, uma obsessão e vingança, vocês podem ver que eu deixei em branco ali do lado. Você pensa, Sandra, você esqueceu de preencher? Não, não esqueci de preencher. Apenas estão em branco porque eles podem simplesmente não acontecer, ou acontecer com apenas um desses indivíduos. Então, pode só acontecer com a mãe, ou com o pai, ou com as crianças, ou com outras que são pessoas relacionadas, ou pode não acontecer com ninguém. Então, não é algo que eu possa delimitar, vai acontecer com tal pessoa, não tem como. Mas, muito obrigado por me assistir durante esses minutos. Agradeço realmente de coração. E abrace sua mãe e agradeça por tudo, porque ela é sua verdadeira heroína. Mas, agora que eu terminei minha palestra, que tal nós encerrarmos com uma prece? Deus, novamente lhe agradeço por essa oportunidade de passar o conteúdo que eu vim trabalhando durante esses meses para mostrar para o público. Muito obrigado, Senhor, por essa doutrina linda ter sido criada.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da, da iniciativa do mês do Jovem Espírita e para eu poder participar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a minha palestra. Que assim seja.